Pois é, estamos começando nesse sábado mais uma mesa redonda aqui no seu Canal 10. Vamos falar muito de futebol e o Canal 10 hoje tem dois grandes experts para falar de futebol conosco aqui mais uma vez. Vicky Renesto, secretário de Cultura do nosso município, e o Beto Ikegami, que é o diretor executivo do jornal Semanário. Eles estão aqui conosco, nós vamos falar de segunda divisão, que continua, a fila não para, a fila continua, a vida continua. Vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série B e do Campeonato Brasileiro da Série A. E você que acompanha todo sábado a nossa mesa redonda deve estar dizendo, onde está Jesus Moretti, nosso eterno presidente? Boa pergunta, onde está o Jesus Moretti, nosso eterno presidente? O nosso eterno presidente está internado com problema de saúde, a coisa não é tão séria, mas também não é tão fácil. E ele não pode comparecer e provavelmente ele deve estar lá com seu notebook assistindo o programa, e a quem nós desejamos uma ampla recuperação, né? O Jesus sempre esteve conosco e não é agora que ele vai nos deixar, tenho certeza disso. Mas Beto Ikegami, um abraço, boa tarde mais uma vez, você conosco aqui no Canal 10. Boa tarde, Fono, boa tarde, Vicky, um prazer estar compartilhando esse mesa redonda contigo, a todos os nossos telespectadores, um bom sábado aí. E estamos aqui para discutir o esporte nacional predileto. Que é o futebol, né? O futebol. Infelizmente é o futebol, né? Porque se a gente for ver, pensar um pouquinho mais profundamente, nós nem sequer assistiríamos jogos e muito menos estaremos discutindo sobre futebol. Porque o nível do futebol é muito ruim, o nível das arbitragens é muito ruim, o direcionamento do campeonato é enorme, os trabalhos de bastidores complicam todo o time em campo, todo o trabalho. E a paixão da torcida que move esse esporte não encontra correspondência entre os dirigentes. Vicky Renesto, doutor Vicky, o senhor compartilha conosco, como disse o Beto, acompanha o nosso raciocínio, que o futebol está difícil de se fazer, de se acompanhar. Um abraço, obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde, Vono e amigos do Canal 10. Eu compartilho sim, mas nem por isso eu deixo de lado a minha teoria de que o futebol é o esporte mais fascinante de todos pelo que ele tem do imponderável, né? E todo momento particularmente feliz, vocês dois deveriam estar também, porque afinal de contas aqui nessa mesa só tem palmeirense, pela liderança em conteste, né, do Palmeiras na Série B, 52 pontos, o quinto colocado, que é o primeiro fora da zona de classificação, tem 15 pontos a menos, e hoje à tarde ele joga, o Sport Clube Recife joga exatamente com o Palmeiras em São Paulo, e aí nós vamos devolver aquela derrota mandrake, que aliás corrobora com a tese do Beto, de que o futebol brasileiro, das quatro linhas para fora, continua pior do que nunca. Por que corrobora o que ele está dizendo? Eu imagino que o Palmeiras perdeu por Sport naquela oportunidade, debaixo de um lamaçal, o árbitro não teve o peito e a coragem, em virtude da transmissão na televisão, de cancelar o jogo, que aquele jogo não poderia ter existido. O gol do Sport, que deu a vitória no final do jogo, saiu de um escanteio, que não foi escanteio, foi nítido, a bola foi cruzada na área, o jogador dominou na mão, foi absurdo. Então, por essas e outras, a gente fica desanimado de ver. São muitos erros, são muitas fatalidades para você dizer que existe boa intenção e os erros são apenas coincidências. Não, é muito grande o nível e o volume de erros, e Vicky, para se você considerar isso como obra do acaso. Esse que é o meu entendimento e o que me desanima às vezes. Mas vamos seguindo, e a nossa paixão também não dá para ficar de fora, né? Diz aí, doutor Vicky. Inclusive na última terça-feira, no jogo Avaí-Palmeiras, eu não me lembro o nome do árbitro, acho que o meu subconsciente quis apagar o nome do sujeito, porque o cara fez loucuras em campo. Meu Deus, aquilo não é arbitragem. O FFC aí na quarta divisão paulista não mostrou, assim, não teve arbitragens tão ruins como a esse juiz que está apitando. Afinal, uma Série B, afinal de contas, o jogo entre o Avaí, que é um time grande de Santa Catarina, contra o Palmeiras, que eu não preciso dizer quem é. E eu acho que alguma coisa de podre existe no reino da Dinamarca. Está tendo muita coisa podre. Falando em coincidência que o Beto colocou, uma coincidência que aconteceu naquela partida do 1-0 lá com o Sport. Quem fez o gol foi o Nunes. Ele que fez imitou o porco lá no Santo André, numa vitória do
da Copa São Paulo de Juniores, né? E ele sempre, quando joga contra o Palmeiras, ele faz gols. É uma coincidência rara mesmo, porque toda vez que ele joga, ele faz gols. E o jogo de hoje é um jogo difícil, muito difícil, porque o Sport é um adversário que sempre apronta na cabeça do Palmeiras. Então, é bom o Palmeiras se preparar, ir para cima, fazer logo o resultado, porque o Sport também não está muito bem. E da maneira, na minha interpretação, que está jogando, dificilmente vai ficar entre os 4, que vai subir, vai ser guindado para uma série superior. Seu futebol, uma colocação que eu não tenho medo nenhum em dizer. Como nós queremos arbitragem, principalmente no estado de São Paulo, boas arbitragens, não que a pessoa que eu vou citar agora não seja uma pessoa correta, uma pessoa honesta, porque se não fosse, ele não seria um coronel da Polícia Militar do estado de São Paulo, o coronel Marinho. Mas um coronel que dava policiamento no estado de futebol, de repente ele se aposenta e é levado para tomar conta de arbitragem do país, no estado de São Paulo. Espera aí, quem dirige os clubes, eu até antes de chamar o comercial gostaria de ouvir vocês, os clubes de futebol são culpados disso tudo que acontece, porque eles aceitam passivamente esse tipo de coisa, mandam um ofício lá reclamando alguma coisinha. A única coisa, Vicky, eu gostaria de ouvir você, se os clubes se unissem um pouco mais, não seria diferente? Eu acho que deveriam existir mecanismos para que os próprios clubes de futebol pudessem afastar determinados árbitros, desde que face a uma manifesta os erros, aqueles erros crassos, inadmissíveis num juiz de futebol. Mas, como você disse, eles mandam um ofício, é praticamente pro forma, é uma reclamação para contentar a torcida, para o jornalista que cobre o clube, dizer que o diretor de futebol e o presidente do clube X protestaram formalmente na federação. O que é isso? É entregar um ofício falando, olha, o cara apitou mal. Acho que muito pouco, eu acho que isso não pune, isso vai para a gaveta do esquecimento. Daqui a 15, 20 dias a gente não lembra mais desse jogo do Avaí, porque o Palmeiras ganhou, malgrado a presença do árbitro, o Palmeiras ganhou o jogo, e fica por isso mesmo. Quer dizer, todo jogador tem punição automática, técnico tem suspensão automática, e o árbitro de futebol? Pois o Vic bateu no ponto correto da situação. A abundância de erros sem punição gera o quê? Todos nós sabemos. Já estamos cansados de saber, gera um estímulo ao erro, à continuidade desse... É a impunidade, né? É a impunidade, a verdade é essa. E outra coisa, por que os times de futebol não se unem para contestar esses pseudos nomeados que não entendem nada de bola, que entendem menos ainda de arbitragem, para se chefiar uma comissão de arbitragem da Federação Paulista de Futebol? Porque eles estão tudo amarrados com a federação. Você veja bem, o Paulo Nobre assumiu a presidência do Palmeiras e o Palmeiras está com a receita toda da verba de TV da Federação Paulista, em virtude do Campeonato Paulista, comprometida até 2015. Por quê? Porque o presidente anterior, o Tirone, foi lá, pediu um adiantamento, rezou, bateu palma, dançou para o presidente da Federação Paulista de Futebol para poder adiantar esse dinheiro. E outros clubes fazem a mesma coisa. Agora, você acha que um cara que está devendo, que está indo lá pedir empréstimo, vai ter condições de cobrar alguma mudança? Ou de rejeitar o nome? Ele tirou o adiantamento, né? Como é que é o nome dele? É o Tirone, né? Tirone. Entendi, Tirone. Tirou, né? Tá? Então como que vai cobrar? Não cobra, vô. Ele não tem força para cobrar, não tem personalidade para cobrar. Mas aí também, se o Paulo Nobre quiser fazer alguma coisa, denunciar na polícia, na justiça, no MP, de repente tem um processo, aí sobe, vai a Brasília, entra os embargos infringentes, né? E também acaba a coisa ficando como não deveria ficar. Vocês que são uma vergonha, né? Vocês são advogados. Mas olha, o Vicky gostou. Os embargos infringentes. Eu ainda vou escrever um artigo lá para o jornal. Aliás, hoje na minha coluna, você que já comprou o jornal e me dá o prazer de ler no Jornal do Beto, o semanário, eu falo sobre como está o futebol brasileiro, numa situação que, veja bem, eu tomo como exemplo hoje na minha coluna no jornal, Beto, o seguinte: Palmeiras na segunda divisão, o Vasco na zona da degola, o São Paulo pendurado, o Corinthians, que é campeão da Libertadores do ano passado e campeão mundial, está a 19 pontos atrás do líder do Campeonato Brasileiro. 19 pontos atrás. E jogando mal. Com o time que tem.
Isso é inconcebível acontecer no futebol. Aliás, o Chelsea, que é o vice do Corinthians, no campeonato inglês 2011 e 2012, o Chelsea ficou 19 pontos atrás do campeão inglês. Então parece que eles estão até meio combinados aí, né? 19 aqui, 19 lá, e a coisa vai caminhando assim. Na verdade, se alguém não tomar uma providência, hoje, não vou dizer que os árbitros são mal intencionados, que eles fazem por corrupção. Eles cometem erros, na minha modesta opinião, porque eles são ruins demais, são fraquíssimos demais. As escolas hoje que formam os árbitros no país, todas elas, vocês querem saber? Eu comentei uma vez aqui, que faz tempo, a escola de árbitros do Tocantins, o Tocantins tem árbitro apitando aí na série B, Série B, Série C e Série D, não tem na Série A. Não tem árbitro de Tocantins apitando na Série A. Sabe qual o tempo vocês imaginam quanto é o tempo que a federação demora para formar um árbitro lá no Tocantins? Vocês têm uma ideia? Não tem? Não. Um final de semana. O cara vai lá, se inscreve, faz o curso no final de semana, já está apto a apitar o Campeonato Brasileiro, de repente aparece lá para o Palmeirinha nosso, né? Um cara desse apitando. Então, condições. A coisa está bagunçada demais no país em todos os caminhos, né? Se vocês me permitem, eu vou chamar Leozinho, um rápido intervalo comercial, que serão só 2 no programa, porque tem muita coisa. Só antes de você passar para o comercial, eu gostaria de fazer a colocação do seguinte. Você, na tua análise muito sensata, colocou que você não acredita que haja má fé, que haja corrupção, que haja direcionamento da arbitragem. Então vamos lá. Como se justifica tantos erros a favor do Corinthians? Você acha que isso é obra do acaso também? Eu sou palmeirense, mas eu estou falando com a razão. Vamos lá. O jogo de domingo, do Corinthians e Goiás. Por sorte do destino, obra do acaso, não sei o que foi, o Goiás achou um golzinho lá, o segundo gol. Mas o gol de empate do Corinthians estava impedidíssimo. É mais um erro de arbitragem a favor do Corinthians. Quer dizer, esse é só um exemplo que eu estou citando diante de uma sequência. É muita sequência, é muita coincidência para não ser movida a obra de corrupção, de interesses escusos, enfim, de outros fatores que não a sorte e não a alha, vamos dizer assim. Eu quero fazer então mais uma colocaçãozinha, né? Já o comercial vai para o ar, em cima, pegar um gancho nisso que o Beto está falando aqui, e primeiro saber da sua opinião, Vic, a respeito disso. Quem decide mais por erro na arbitragem os resultados das partidas? Quem decide mais? Gostaria de ouvir a opinião de vocês, eu tenho a minha, eu vou colocar depois. Os árbitros ou os auxiliares laterais? Quais que decidem mais por erros? Os árbitros ou os bandeirinhas, como a gente chamava antigamente? Qual que você acha que é? Olha, muito boa a sua pergunta. Se eu estivesse militando na imprensa agora, atualmente, eu ia até propor uma pauta nesse sentido. Mas isso depende de dados estatísticos. Eu acho que a função do antigo bandeirinha, hoje auxiliar, é crucial. Só que o erro do bandeirinha, Vono, ele é mais justificável, digamos assim, que do árbitro, porque é uma fração de segundo, é um átimo de segundo que o bandeirinha tem para decidir, e ele não consegue fritar o peixe e vigiar o gato, né? Aquela velha história de estar com o olhar para dois cenários diferentes. Enfim, o erro do bandeirinha é mais passível de absolvição, é mais desculpável. Agora, estatisticamente, eu não sei responder a sua pergunta. Beto? O erro do bandeirinha, a gente tem que ter a consciência do seguinte: a decisão do bandeirinha não obriga o juiz a cumpri-la. Se o juiz visualizar que a decisão do bandeirinha está errada, ele pode anular, ele não precisa seguir a decisão do bandeirinha, ou seja, a decisão do bandeirinha é mais excusável. Mas quem entende um pouco de bola sabe que o juiz, é lógico, mal intencionado é aquele que erra em lances cruciais. Mas se ele for um pouquinho inteligente, ele mata o jogo no meio de campo. É ali no meio que ele constrói todo o cenário, toda a partida e todo o objetivo dele na arbitragem. E estatisticamente, eu tenho essa estatística, questão de uns 15 dias, eu peguei do jornal Folha de São Paulo.
os auxiliares colaboram no maior número de erros. O árbitro de futebol no Campeonato Brasileiro da Série A, ele ganha R$ 2.500 por jogo que ele apita, enquanto que o auxiliar ganha 1.300, 1.250, uma coisa assim, ganha metade. Eles ganham passagem de avião, eles ganham hotel, eles têm isso é livre. Então, o árbitro ele tem 2 auxiliares, um atrás de cada gol, e 2 auxiliares correndo em lados opostos do campo. Ele é um privilegiado, ele é um bonecão de Olinda. Ele tem tudo para ele e ele ganha muito mais que os outros que trabalham. E nós sabemos que quem ganha menos da metade ou até a metade não vai ficar contente, fez o mesmo curso daquele que está apitando. Portanto, várias coisas têm que ser reparadas. No mês de agosto, o Weber Roberto Lopes apitou 6 partidas no Campeonato Brasileiro entre Série A e Série B. 6. Ele recebeu líquido R$ 15.000 para fazer aquilo que ele faz, aquelas lambanças. Gordo, jabeião, sem condição de acompanhar o lance de perto, ganha R$ 15.000. E aí você que está me vendo agora, nos vendo aqui, vai lá para a arquibancada brigar. Só você está certo. Voltamos em 1 minuto e meio. Filmagens e telões Surpresas do Amor, eternizando seus momentos em alta definição. Profissionalismo em documentar fatos importantes que emocionam os seus telespectadores. Há 18 anos no mercado audiovisual com tecnologia Full HD, experiência, inovação, criatividade, compromisso com o cliente e qualidade total. Tudo em filmagens, reportagens, casamentos, aniversários e todos os tipos de eventos sociais em Fernandópolis e toda a região. Filmagens e telões Surpresas do Amor, 3462-6668 e 9606-2916. Rua Nossa Senhora de Santana, número 361, no Planalto. Credibilidade tem nome. Jornal Semanário. Todos os sábados nas bancas. E sobrenome: semanário.net.br. 24 horas no ar. Jornal Semanário, o melhor jornal de Fernandópolis e região. Todos os sábados nas bancas e 24 horas no site semanário.net.br. Jornal Semanário, credibilidade e responsabilidade com o leitor. Pois é, estamos de volta, esperamos que você goste e esteja gostando do programa de hoje aqui no Canal 10. Estou com Beto Ikegami, que é diretor do Jornal Semanário, e Vicky Ernesto, que faz um grande trabalho. Aliás, viu, Vicky, sem puxar o saco. Porque puxar saco é o primeiro que apunhala a gente, né? Mas você está de parabéns lá na Secretaria, sempre falo isso com as notícias que chegam, porque há muitos anos a Secretaria de Cultura não tinha essa movimentação, esse aparato todo. Pouca gente sabe disso. Mas precisa saber mais, quem trabalha mesmo de verdade nesse país e que faz a coisa andar. Então eu quero pegar o gancho para dar uma boa notícia aqui para a população de Fernandópolis, para vocês. Estão prontas, estão montadas em pleno funcionamento as portas antipânico do nosso Teatro Municipal. Já estão instaladas, até a pintura do arremate já foi feita. Então, por esses dias agora, já deve chegar o laudo do Corpo de Bombeiros, atestando que o teatro está com as suas obras conclusas, plenamente dentro das exigências do destacamento da Corporação de Bombeiros, e para que a segurança, a incolumidade de todos nós seja preservada. Até porque está para começar, né? Nós destacamos na edição passada do jornal, eu estou me lembrando agora, o Festival Municipal de Teatro Amador, né? Que eu acredito que seja o maior evento cultural amador da nossa cidade, né, Vicky? Eu acho que não encontra similar, é enorme porte e vale a pena conferir. São espetáculos aí amadores, mas de boa qualidade, com a participação da garotada aqui. É um negócio muito digno que vale a pena. Quem não compareceu ou quem não conhece está lá prestigiando, e quem já conhece com certeza volta naturalmente.
Então hoje, se o Vicky resolver passar um tape do jogo da última quarta-feira, Ponte Preta e Corinthians, tem porta antipânico, né? Porque o jogo pode ir que não tem perigo, não. Está tudo muito bem arrumado lá, como ele disse. Foi terrível esse jogo. Eu assisti grande parte do jogo. Foi terrível. Vamos falar aqui do brasileiro. Cruzeiro, 49 pontos ganhos. Botafogo, 42. Grêmio, 38. Atlético Paranaense, 35. Internacional, 34. Vitória, 30. Corinthians, 30. 30 também o Coritiba, o Goiás tem 30 também. Vamos logo direto no sério. Acabou o campeonato, Vicky, já? Não, não acabou não. Pelo contrário, esse campeonato está embolado. 7 pontos? A gente não sabe, por exemplo, já que citamos o Corinthians, se ele está disputando o título ou se ele está disputando para ver se não cai. A coisa está meio embolada. Segundo aí. Não sei, porque o São Paulo já está a 3 pontos do Corinthians. Apenas 3 pontos. Está pendurado. Não falaram que o São Paulo já tinha caído? O São Paulo está ali atrás do Corinthians, 3 pontos. Tiver um confronto direto. Então o campeonato você acha que não acabou? O Cruzeiro... Não, o Cruzeiro é muito mais time que os demais. O Cruzeiro, futebolisticamente, está num estágio mais avançado. Mas, como a vitória vale 3 pontos, de repente alguém pode fazer um sprint, né? O Cruzeiro tem uma fase ruim. Agora, eu não acredito muito não. Eu acho que a coisa se encaminha para o Cruzeiro ser campeão. E essa vitória incontestável diante do Botafogo sinaliza muito isso. Ô Vicky, aliás, Roberto, para você acabou o campeonato ou você vai na linha de raciocínio do Vicky? Não, eu vou seguir o raciocínio do Vicky com um exemplo clássico. Que todo mundo, quando vai perguntar isso daí, vai lembrar que a maldição do Palmeiras em 2008 com o Flamengo. Faltavam 8 rodadas, nós tínhamos 14 pontos na frente, o dobro que o Cruzeiro tem hoje. E faltavam só 8 rodadas, hoje está faltando 16, né? Isso. 16 rodadas. Então, nós tínhamos o dobro de pontos e metade dos jogos que faltam hoje. E o que aconteceu? O Palmeiras não foi nem para a Libertadores e o Flamengo foi campeão. Então não acabou não, o campeonato não acabou, tem muito que correr, mas já está bem sinalizado. É evidente que todo o favoritismo agora está na mão do Cruzeiro, que está com um time legal, um elenco equilibrado, muito bom, que é o elenco do Cruzeiro. Você vê ali no banco de reserva, você vê um Adalberto, você vê um Júlio Batista no banco de reserva. O Luan que era do Palmeiras, era titular, hein? Era titular, machucou, ainda não voltou. Mas você vê o Souza, o time está muito bom do Cruzeiro. Agora, particularmente no jogo de quarta entre o Cruzeiro e o Botafogo, eu fiquei com dó, com pena de ver o Sidorf jogar. Ele não está aguentando mais realmente, hein? Não pelo pênalti que ele bateu ali errado, mas a perna dele não consegue acompanhar. Ele já tem reclamado e falado aí que o Campeonato Brasileiro, com esses 2 jogos por semana, às vezes até 3, não dá para ele. E realmente deu para ver que não dá. E o Sidorf caindo, o Botafogo cai muito também. Agora, com relação a Corinthians, o Corinthians tem que abrir o olho sim. Hoje, se for ver, ele está muito mais próximo da degola que da classificação até para a Libertadores. O time caiu de produção muito, mas isso é pauta para você, né? O primeiro que cai aqui é o Vasco da Gama, em 17º, tem 24. Eu estava comentando com o Leozinho hoje no programa aqui, no intervalo, se o Corinthians empatar uma e perder 2, já vai ficar ali 15º, por aí. A previsão do Corinthians para esse final de semana, como corintiano, não é nada boa, né? Quem que ele enfrenta? Cruzeiro. É. Então a coisa pode até mudar. Agora a zona de rebaixamento aqui, o Náutico 9 pontos ganhos. O Náutico quer devolver o Michael Leite pro Palmeiras, vocês viram? Quer devolver. Não quer o empréstimo dele até o final do ano, não, quer devolver o vai alegar vício redibitório. Eles que fiquem lá com o Michael Leite, façam queijo, façam o que quiser com o leite. Mas para cá não, porque não tem jeito. O cara é uma anta, né? Ia ganhar dinheiro para jogar bola para árabe ver e não quis ficar, não quis ir. Né? Quer dizer, o cara já, a cabecinha do cara já é desse tamanho. Bom, tá aqui. Então, os 4 aqui, me parece que os que tem mais chance mesmo, né? É Cruzeiro, Botafogo, Grêmio e Atlético Paranaense, né? Me parece que eu não sei se o Atlético tem fôlego para ir tão longe assim, mano. O Internacional tem 34, mas é muito instável. Né? O Dunga, né? O Dunga, me desculpa, mas não dá, né? Não dá, não tem condições. Tem um ponta do elenco, o
o Inter, de novo, né? Há quanto tempo que o Inter vai formando bons elencos, mas não consegue chegar. E com o Dunga, com certeza, não vai chegar a título não, mas ele disputa um G4, eu acho que o Me permita, Beto, dizer o seguinte, viu, Vic? Chamaram, o torcedor do Inter chamou o Dunga de burro, e ele disse que adorou, porque burro é o animal que mais trabalha, né? Olha a interpretação do cara. E esse cara foi treinador da seleção brasileira. Voltaremos a falar dos dirigentes nefastos que tem no futebol brasileiro? Não dá para falar. Vamos falar aqui rapidinho agora da Série B. Classificação da Série B. Palmeiras tem 52 pontos ganhos, Chapecoense 46, com um jogo a menos. Paraná 42, Joinville 41. Depois o Sport, como o Vic está dizendo, 37. Palmeiras ganhando, vai emperrar o Sport ali, mas o Sport eu acho que ainda vai arrumar um buraquinho aí no lugar do Joinville. Agora, o interessante nisso aqui, que eu gostaria que vocês comentassem, para que uma equipe possa disputar uma competição, ela precisa ter o estádio pronto para determinado número de torcedores. Ela precisa ter estrutura, a cidade, para receber as equipes que vão jogar lá. A terceira partida que o Chapecoense não joga, na terça-feira, porque não teve como o Figueirense, que também é de Santa Catarina, chegar em Chapecó para realizar o jogo. Agora, que cidade é essa? Que aeroporto é esse? Que time é esse que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro? Gostaria de ouvir vocês opiniões disso, que é a terceira partida. Quem fala primeiro? Converse, confabulem vocês dois aí, para esclarecer alguém como pode um time de futebol, já na terceira partida, que não pode receber a agremiação adversária? Mas dessas três partidas que você está colocando, eu acho que uma foi um jogo aqui em São Paulo, não foi contra o Oeste que não teve condições de jogo? O time do Oeste não teve condições. Não, esse adiou, da terça para quarta. Sim. Mas os outros, eu me lembro... Teve 3 ainda adiadas lá só? Lá em Chapecó. Eu me lembro de 2. Dessa contra o Figueirense e do América Mineiro. A outra primeira eu não me lembro. A gente volta àquela tecla, né? De que tá muitas coisas erradas dentro do futebol brasileiro, dentro dos bastidores. Agora, a condição de aeroporto, eu não sei, eu não conheço essa cidade de Chapecó, não conheço, não consigo situá-la da proximidade, se tem aeroporto lá ou se usa o de Porto Alegre, eu não tenho esse conhecimento. Mas de qualquer forma, você tem que exigir uma infraestrutura disponível digno aos times da Série B. E não só da Série B, de qualquer série, né? Agora, fica conflitante também, Bono, você querer falar de estrutura, porque você vê que o time da Chapecoense está atrás do Palmeiras. Quer dizer, já deve ter vindo um trabalho que a gente desconhecia praticamente esse time. Futebolisticamente falando, até eu chego a afirmar o seguinte: a Chapecoense vai subir para a Série A. É um belo time de futebol. É um time que é até uma estrutura peculiar, porque o dono do time, digamos assim, ele torce para o time da capital, que é exatamente o Figueira. Ele é torcedor do Figueirense, mas ele assumiu há 3 anos o Chapecoense e subiu 3 vezes. Como você vai questionar? Agora, a estrutura aeroportuária da cidade eu não conheço. Eu conheço Chapecó, já estive lá, é o lugar que mais mata porco no mundo, né? Eu não vou passar mais lá não, porque sou palmeirense. Eu sei que aeroporto eles usam pra... Mas essa estrutura, e não pense em malha viária, malha rodoviária. Se você sair do estado de São Paulo, não tem, velho. Não tem mesmo. O Rio de Janeiro é carente, Minas Gerais é um horror, e assim por diante. O interior de Santa Catarina é deficiente, né, no aspecto de malha rodoviária, o interior do Rio Grande do Sul também é. Igual nós temos aqui no estado de São Paulo, não há. Agora, em termos de aeroporto, eu não sei dizer. Mas é uma teoria interessante que você levanta. Você já pensou uma final de campeonato com a televisão, com compromissos publicitários? Sabe, vamos viajar nessa hipótese. Esse time sobe para a Série E em 2014 e chega numa partida decisiva. Pode acontecer, futebol é futebol. É igual que se o FFC tem condições de disputar uma Libertadores, em termos de, não estou falando de futebol, pelo amor de Deus, estou falando de estrutura, hoteleira, estádio, meios de comunicação, link para TV. Nem Libertadores. Não tem, vamos analisar. Da Série C.
Fernandópolis não tem condição de Série C. Talvez possa ter Série D. Não tem. O que o Vic falou tem muita lógica, sobretudo se você considerar que essa final que ele está citando pode acontecer já esse ano. O Palmeiras e Figueirense, se eu não me engano, é o penúltimo jogo do Chapecoense. Chapecoense, aliás. E é o último jogo, é lá em Chapecó. É lá, pode chegar os dois times disputando o título da Série B. O título e o vice-campeonato. E o vice-campeonato, pode acontecer. Ou seja, vai ter um grande apelo. Isso, você já O pensou? torcedor já pensou. E é verão. Você já pensou se cai uma chuva torrencial e não tem luz, não tem? O que pode? Agora imagina também, dentro desse contexto que vocês estão colocando aí, quantas pessoas vão entrar naquele acanhado estádio que tem lá para 10 mil pessoas? O que é que não pode acontecer? Olha a tabela da CBF para esse campeonato. Ah, tá. Sim, mas aí você já está falando do estádio. O estádio é uma tam- coisa. também Eu falo tá. da estrutura no entorno do estádio que nós estamos criticando, né, Vic? Que a gente Exatamente. desconhece. Agora o estádio tem que ter capacidade mínima muito bem Essa estipulada, colocação né? do Isso daí Bono é pertinente, porque a perfeito. tabela tem que ser dirigida. Por exemplo, por que não puseram o Sport Recife? E por que- Como o último adversário do Palmeiras no primeiro e no segundo turnos. É. E por que não põe o Palmeiras para jogar na Vila Ou Capanema Paraná. contra o Paraná? Paraná. Jogar, isso. não, o Palmeiras, que é o grande clube da Série B, para disputar lá na Vila Capanema, lá no campo do Paraná. Que o Paraná vai subir, viu, gente? Aquele dado Cavalcante, eu tenho dito sempre aqui, vocês viram? Ele pegou o Paraná na zona de rebaixamento. O Paraná hoje é o terceiro colocado com 40. O trabalho dele é bom, hein? Ele é muito bom. Ele dá de 10-0 no tal de Gilson Kleiner, que a gente ouve falar por ali. E já que está falando de Gilson Kleiner, você viu a polêmica que se instalou essa semana, né? Que o Luxemburgo estaria contratado para substituir o Gilson Kleiner já na virada do ano. Eu não sei a posição de vocês, se são favoráveis a mantê-lo ou não. É um recuo de 20 anos. É regredir 20 anos. Nós vamos voltar para a era da Parmalat sem a Parmalat. Quer dizer, com as coisas ruins, com aquela coisa de técnico se meter em contratação de jogador, técnico indicar, aquelas coisas marotas que a gente sabe que tem no futebol, com alguns treinadores, alguns diretores, alguns dirigentes, mas... E o Luxemburgo, cá entre nós, o que ele tem ganho ultimamente em termos de títulos? Ora, ele passou por tantos clubes aí, não conseguiu resultados. Time grande, ele só vai para time bom, mas Acaba não vingando. Né? não vinga. Agora, você falou em nome de técnico novo que está despontando. Para mim, um técnico novo que tem muita qualidade e despontou já, para mim já é uma realidade, é esse técnico do Santos, o Claudinei, né? Para mim, esse técnico do Santos, ele pegou o pior dos abacaxis de todos os times grandes do estado de São Paulo, um elenco arrebentado, deformado, composto na sua maioria por molecada, que você até falou, vô, aqui no programa, que teria sérios riscos de rebaixamento, e você vê, está levando o time longe demais. Longe demais. É um bom técnico, você vê as substituições dele são sempre muito bem feitas. E ele consegue variar até o estilo de jogo do time com as substituições, o que é raro hoje em dia. Perfeita a sua Não é? colocação. Inclusive, eu fiquei impressionado com a maturidade da molecada no jogo com o Grêmio, lá em Porto Alegre. O Grêmio saiu na frente com aquele gol do Elano. O Claudinei mexeu na equipe, mudou a forma de jogar. O Santos já tinha metido uma bola na trave, foi lá, conseguiu o empate. E no último minuto, como chama aquele jogador? Thiago Ribeiro cabeceou na trave e a bola, o Dida acabou tirando de susto, no reflexo. Senão o Santos tinha virado o jogo dentro de Porto Alegre, contra aquele time experiente do Grêmio, um time copeiro que é o Grêmio, um time de pegada. E o Santos fez bonito. Eu não sei qual é a colocação do Santos, veja aí, por favor. O Santos é 28, né? O Santos tem 29 pontos ganhos. O Santos hoje é o 11º colocado. Então, está numa posição intermediária, quando poderia estar na lanterna. Pelo menos é a previsão que se fazia para a era pós-Neymar, porque o Santos não repôs peças. Ao contrário, saíram muitos jogadores. Saiu o goleiro, o Rafael, saíram vários agora, não me ocorre. Pós-Neymar, pós-Muricy também, né? E o Muricy também deixou o Santos, então são duas perdas de vulto no time ali. Ele conseguiu reagir muito bem, no meu modo de entender. E não é time para disputar título, não é time para chegar na Libertadores também, mas também eu aposto que não é time para cair sobre hipótese alguma. Olha, mas hoje é um ponto de vista meu, né? E aqui todos nós, a gente
se respeita muito. Hoje falar de técnico na Série A1, na Série A, no brasileiro, é meio perigoso, até porque, veja só, o próprio Coritiba, que tem o Marquinhos, começou líder do campeonato há muito tempo, hoje é o 8º colocado, e os times são muito ruins. O Cruzeiro não é tão bom assim também, não. É que é bom time, como você colocou, Vic. Penso que ele tem uma estrutura muito boa, bons jogadores, tem banco, aquele negócio todo, mas o Campeonato Brasileiro, o nível do Campeonato Brasileiro é terrível. O que esse Atlético Mineiro vai apanhar no Mundial de Clubes é coisa de louco. É coisa de louco. É só pensar que o Corinthians está simplesmente, veja bem, o Corinthians está a 19 pontos, é campeão da Libertadores e é campeão do mundo, do primeiro colocado no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians foi campeão da Libertadores, como o Santos foi campeão da Libertadores, né? E o Atlético agora é campeão da Libertadores. Mas eu penso que o futebol brasileiro hoje, principalmente na Série A, é mais fácil analisar na Série B, penso eu, do que na Série C. Mas o Corinthians, o meu modo de entender, aquele Corinthians do ano passado não reflete esse Corinthians desse ano. Eu acho que não dá pra gente traçar esse paralelo de comparação. Porque o Corinthians do ano passado era um, o Corinthians desse ano é outro. Se você pegar o torcedor do Corinthians, é fanático, às vezes não enxerga porque não quer, mas aquele que é mais racional vê que são dois times completamente diferentes. Em comum só o técnico e a maioria dos jogadores, mas o time é completamente diferente. Não se perde um Paulinho impunemente, né? Não. Aliás, o Paulinho eu acho que era o grande jogador do Corinthians mesmo, era o que levava. Até porque o Beto coloca que o Corinthians não é o mesmo no estágio de comportamento psicológico. Isso, né? Psicológico, futebol. Porque o time é o mesmo até contratações. E não dá para entender que um time que vai buscar na Europa um centroavante paga 40 milhões de reais e ele é o que é, não dá para entender. Eu penso, para finalizar esse bloco, e vocês opinem por favor, que a saída do Jorge Henrique rachou o time do Corinthians. Os caras do Jorge Henrique que ficaram lá, que queriam ir lá, não se dão bem com os demais que não queriam ir lá. Porque teve gente que disse, olha, não sei, talvez fosse para perdoar, outros dizendo, não, isso aí é imperdoável. O Paulo André falou, e como de fato é imperdoável. Eu acho que o Corinthians está rachado. Porque em termos de elenco, o Corinthians ainda é hoje o melhor elenco da América do Sul, né? Não tem melhor. O que você acha, Vic? Eu não conheço a política interna do Corinthians, evidentemente. Eu acho, inclusive, que o aspecto do Jorge Henrique, o aspecto disciplinar, não é a única coisa. O Jorge Henrique, taticamente, era um jogador muito importante para o Corinthians, né? E eu acredito que tenha jogadores lá que falam, o Jorge Henrique, falam assim, em off, né? Que o Jorge Henrique faz falta. O Jorge Henrique é aquele jogador que desafogava, que saía para receber, que às vezes ficava no banco e entrava e decidia. Agora, aparentemente, o Tite não perdeu o domínio do elenco, não. Ele acha que ele ainda tem o elenco na mão, só que ele ganhou problemas, sim. Você percebe que o Tite anda muito tenso e talvez o elenco também sofra daquele mal que é a saciedade. O time perdeu um pouco o apetite pelos títulos. Porque quando você chega ao cume da montanha, a única coisa que você pode fazer é descer. Você fica um pouquinho lá vendo a paisagem, depois você desce. É o que está acontecendo com o Corinthians. Agora, com relação a essa contratação milionária, que você não citou o nome, mas é o Pato, se eu fosse dirigente do Corinthians, se fosse eu quem contratasse jogadores, eu usaria muito o peso, além da qualidade técnica do jogador, evidentemente, a identificação do jogador com o clube de massa. Se o jogador não tiver espírito de corintiano, ele não acerta no Corinthians. Sempre foi assim. Sempre foi assim. O jogador, às vezes você contrata um cracaço. Por exemplo, eu me lembro do Dicá, o Corinthians houve uma época. Dicá era um meia fantástico da Ponte Preta. Eu pensava, se o Dicá for para o Corinthians, não vai dar certo. Porque o Dicá é jogador clássico, jogador técnico, que põe a bola onde quer, mas sai do campo sequinho, né? Saía do campo seco. Calção limpo. Calção limpo, camisa seca, porque ele era um estilo de jogo. Agora, o corintiano gosta de jogador guerreiro, sem trocadilho com o centroavante. E o Pato,
O Pato é blasé. O Pato parece que está tudo bem, se empatar, se perder, se ganhar a mesma coisa. Não, no próximo jogo talvez a gente... perdeu o jogo e foi lá dançar a Beyoncé no show no Rock in Rio. O corintiano não gosta de acompanhar. Mas o Corinthians também, eu penso sobre essa teoria do Vic que chegou no cume, realmente chegou no cume. E além disso tudo, o que ninguém questiona, que eu fico vendo, ninguém questiona, digo até na grande imprensa paulistana e nacional também, ninguém questiona o marasmo tático do Corinthians. O Corinthians usa a mesma tática que ele usou há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, continua usando a mesma tática, é o mesmo esquema de jogo, e você vê, para essa tática do Tite funcionar, os jogadores têm que estar no auge da forma física. É muita correria, é muita marcação. Quem joga bola sabe que é nojento, de tanto que tem que correr nesse time do Corinthians. É um esquema de marcação muito grande. Então, se o jogador não estiver no auge físico, não consegue acompanhar. E os mais prejudicados com essa tática do Tite são sempre os atacantes, que ele tem muita obrigação defensiva. É muita correria, é pique para frente, pique para trás, pique para frente, pique para trás, acompanhando os laterais ou os volantes que passam. Então o que está acontecendo? Na hora que chega a bola no pé dos atacantes do Corinthians, você vê que eles estão cometendo erros de finalização que normalmente não cometeriam. Mas por quê? Falta aquele gás final que ele deu lá atrás a marcação. E isso ninguém está falando, Vono. Você pode ter certeza que se o Tite não apresentar uma variável tática urgente, o Corinthians vai cair mais. A grande verdade. E também o elenco está 2 anos mais velho, né? Também, tem isso, importante. Já era uma contusões. E nós falamos do Pato, mas esquecemos de falar lá do meia, do Renato Augusto, que foi outro jogador, é um bom jogador, mas vem arrebentado, sempre vem arrebentado. Ele tá em condições físicas pior que a do Valdívia, sempre foi assim, não é de hoje. Foi outra aposta de risco. As contratações, as peças de posição que o Corinthians contratou, foram absolutamente inferiores às que saíram. Eu tenho que chamar o comercial, mas só um ganchinho na fala do Vic, e eu marquei bem, o Vic disse, para jogar no Corinthians tem que ter espírito de corintiano. Então agora eu entendo porque o Palmeiras caiu. Porque lá nós não temos espírito de porco. Então se não tem espírito de porco, né, ia cair mesmo, agora vai subir. Comercial, já nós estaremos de volta aqui no seu canal 10. Vamos falar da 4ª fase do Campeonato Paulista da Série B, que é a 4ª divisão do futebol de São Paulo. Voltamos já. Filmagens e telões Surpresas do Amor, eternizando seus momentos em alta definição. Profissionalismo em documentar fatos importantes que emocionam os seus telespectadores. Há 18 anos no mercado audiovisual com tecnologia Full HD, experiência, inovação, criatividade, compromisso com o cliente e qualidade total. Tudo em filmagens, reportagens, casamentos, aniversários e todos os tipos de eventos sociais em Fernandópolis e toda a região. Filmagens e telões Surpresas do Amor, 3462-6668 e 9606-2916. Rua Nossa Senhora de Santana, número 361, no Planalto. Credibilidade tem nome. Jornal Semanário. Todos os sábados nas bancas. E sobrenome: semanário.net.br. 24 horas no ar. Jornal Semanário, o melhor jornal de Fernandópolis e região. Todos os sábados nas bancas e 24 horas no site semanário.net.br. Jornal Semanário, credibilidade e responsabilidade com o leitor. Pois é, de volta aqui no seu canal 10 com a mesa redonda. Estamos aqui com o nosso Vic Reneto, que é o secretário de Cultura, mas sabe muito de futebol, hein? Sabe muito de futebol. E o Beto Ikegami, que também sabe muito de futebol e é obrigado a saber também, porque é o dono do Jornal Semanário, né? Então tem que saber para falar. Vamos falar aqui da 4ª fase, gente, que vai começar já no próximo dia 21. Dia 21 é domingo, né? Domingo? Domingo aí, vê lá. É domingo. 21 é sábado. Sábado. Sábado? É hoje, começa hoje. É hoje. Né? As primeiras rodadas. As primeiras rodadas, né? Mas o grosso da rodada é amanhã. Já no domingo, né? Já vai no domingo. Mas no dia 19, no grupo 19, nós teremos 2 partidas. 15 horas e às 19 horas. 15 horas em Atibaia e Paulistinha.
E em Tupã, às 19 horas, o Tupã vai receber a Matonense. No grupo 20, dia 22, 10 horas da manhã, Cisense e Inter de Bebedouro. Às 15 horas, Cotia e Água Santa. São jogos. Falar rapidinho primeiro, no grupo 19, Atibaia e Paulistinha, Tupã e Matonense. Começo com você, Beto. Os times da casa vão ganhar essas partidas? Eu acho que são favoritos. O retrospecto anterior, eu acho que são favoritos, sim. O Atibaia, para mim, é time que deve até estar na primeira, na A3 do próximo ano. Você se lembra, Cão, numa mesa redonda aqui, que nós falamos, o Há Vic muito não tempo, estava, hein? não, o Vic não estava, quem subiria, quem chegaria, quem se classificaria, e eu disse, olha, eu acho que nesse grupo do FFC sobe o FFC, porque eu tinha que falar, né? Ninguém acreditava, mas nós tínhamos que incentivar o elenco, nós tínhamos que fazer, todo mundo falou o FFC. Mas o Água Santa, eu tirei o Água Santa, para até que eu tivesse uma oportunidade de falar isso hoje. Eu disse, vai subir o FFC e Atibaia, lembra disso? Lembro. Eu acho falei que... o Água Santa no meio. Você Quando chegou a minha vez. você falou Água Santa. Tupã e Matonense. Tupã e Matonense. Um empatezinho aí, né? Você acha que vai empatar, né? Empatezinho. E aí, Vic? Eu acho que dá Atibaia e empate. Tupã, no jogo Tupã e Matonense. Então, os nossos palpites são os mesmos, né? Eu acho que o Paulistinha vai ter dificuldade, porque é uma equipe jovem e agora o bicho vai pegar. Agora, no outro grupo, o grupo 20, a Cisense joga contra a Inter de Bebedouro. Diz aí, Beto. Na lógica, a Cisense, mas eu vou torcer para a Inter de Bebedouro. Tem parentes lá, já vi de lá também, Olímpia e Bebedouro, né? Minhas raízes. Vou torcer para a Inter de Bebedouro. Até porque também, além de ser parente, é sócio dele naquela rede de supermercado, em Quegame, que tem lá, né? Naqueles lados lá, Olímpia, Bebedouro. Quem me dera, Você né? esconde o leite aí, viu, japonês? Não esconde não, porque nós sabemos das coisas. E eu também acho, hein? Eu acho que o Inter não perde o jogo lá, não. Você acha, Vicky, que o Inter perde lá em Assis? Estou achando até que ganha. Eu entendo que o Inter é um dos 3 times mais cotados para subir. Sobe só 2, né? Mas... Não, 4. Não. Para ser 3. O grupo você disse, né? Não, 2 de cada grupo, né? Isso. Mas entre campeão, vice-campeão e terceiro colocado, eu tenho meus 3, assim, depois eu falo. Você vai falar depois, então nós não podemos esquecer que o Vicky vai falar. Não sei se vocês conhecem lá, você deve conhecer, já foram transmitir jogos lá, mas a estrutura da Inter de Bebedouro é legal. E no passado, há tempos atrás, era uma super estrutura para um time do interior paulistano. Eu já estive lá, joguei várias vezes lá, de respeitar. É lógico que ficou parado no tempo, como aqui em Fernandópolis, mas na época a hora da laranja, né? Que laranja era o produto você falou de bem, importação. a Inter de Bebedouro é uma história muito parecida com a história do FFC. Só que lá tem um empresário da área cítrica que está enviando dinheiro adoidado. E aqui nós temos, né... O nosso velho e crônico problema de empresário que não gosta de futebol. Não gosta de futebol, mas gosta de aparecer nos jornais, de aparecer na TV, de falar na rádio, né? Clubes de serviço, essas coisas. Aí vai, mas para aquilo que é concernente ao povão que gosta da coisa. Agora o Vic, Cotia, do nosso PIN, totalmente desacreditado, o Cotia lá atrás, tá aí, vai jogar contra o Água Santa. E vai perder em casa. Será? Vai perder. O Água Santa é o melhor time do campeonato deste ano. O Água Santa tem o melhor jogador do torneio, que chama Lucas Limão. 68. Número 8, baita jogador. Você foi lá na cabine perguntar da difusora para mim? Foi, como é que chama esse cara, meu Deus do céu? 8. É o 8, mas é um jogador que bate fácil. Nessa Série B que o Palmeiras está disputando, tem muito pouco jogador desse nível. E eu acho que o Água Santa ganha a partida, mesmo sendo fora de casa. E aí, Vic? Eu acho que o Cotia já foi muito além do que se esperava. E o Pinho já fez um trabalho digno de aplauso novamente, né? Pegou lá embaixo na rabeira um elenco todo desmontado, destroçado, foi reconstruindo e veja onde chegou já. É isso que é de se lamentar. Então, na minha concepção, já foi além do que já poderia ir. E mesmo se ficar com 0 ponto aí, tem que bater palma. E o Água Santa, para mim, ratifico as palavras, é o melhor time disparado dessa série. Bom, então agora nós já estamos chegando no fechamento do programa.
Eu deixei duas colocações para fazer, para que os meus amigos comentem, para você na internet, comente para você aqui no canal 10. Doutor Miguel, se o Pinho tivesse sido mantido no elenco do FFC, apesar do ex-presidente que renunciou, o Cleito, dizer que ele queria tomar conta de tudo, o Pinho teria levado o FFC para esta fase? Teria sim, teria em tese, né? Porque o Si não joga, o Si não entra em campo, a não ser que seja o Si de Popolino. Lá do sol. Do sol. Filho do Joãozinho que jogou comigo. Mas ali, se você trabalha 5 meses com um treinador, e esse treinador formou o elenco, e você o demite uma semana antes da estreia, eu estive no programa aqui no Canal 10, nós falamos disso. Você muda toda uma estrutura, tem jogador que vai embora, porque nessa divisão tem muito disso. O técnico vai, o cara vai embora. 5 saíram do FFC. Então, traz um treinador que não é afeito às coisas de Fernandópolis, que não conhece a nossa região muito bem, que é o PC, que foi entrevistado aqui no Canal 10, inclusive. Aí os resultados não aparecem. E aí vem o Roberto, já numa situação de campeonato em curso e tal. E finalmente, quando estava a janela de contratação se encerrando, contratou por baseada. Tanto assim que ninguém, literalmente, nenhum daqueles jogadores que vieram na última série de contratações se destacou. A não ser o Irã, que jogou 2 partidas apenas, jogando bem. Sendo que uma não valia nada. Numa e a outra, né, que já não valia mais nada, o time já estava desclassificado. Não tem o que acrescentar, mano. Para mim, eu já cansei de falar que o grande erro na minha avaliação da atual diretoria do FFC foi ter demitido o Pinho. Eu não sei o que motivou nos bastidores, o que realmente aconteceu para que esse ato tão culminante fosse empreendido pelo presidente Cleito Ferraz e pela diretoria, mas para mim ali foi um grande erro dessa temporada. Nós planejamos com antecedência, começamos a captar recursos com antecedência, fizemos tudo com antecedência. Quando da demissão, às vésperas, uma semana antes do início do campeonato, você pega e tirou o técnico que fez todo esse planejamento, quer dizer, não serviu para nada o planejamento, ele zerou, ele igualou o time do FFC, o elenco do FFC e as condições do FFC, a de qualquer time que estava começando a se estruturar naquele momento, às vésperas do início do campeonato. Não deu para entender essa daí. Com a saída. Eu fico desconsolado com isso, viu, Valno? Mas, assim, fazendo uma análise, e eu já conversei várias vezes com o Cleitinho, pós a eliminação do FFC, principalmente através das redes sociais. Cleitinho, eu acho que apesar de tudo o teu saldo é positivo e você vai deixar um legado importantíssimo, que se os outros presidentes derem sequência, que é a participação da iniciativa privada. A gente fala, esse ano não faltou recurso para o FFC não, Valno. Não faltou recurso para contratações, por obra e graça do Cleito, do Cleito. Como administrador, o Cleito foi excelente. Eu acho que foi uma grande revelação. Faltou a ele, aí eu concordo com a tese do Vono, de que faltou o tal do gerente de futebol. Exatamente. Faltou aquele diretor de campo, aquele cara que vai contratar, que sabe quem joga. Que sabe contratar. Onde tem, onde não tem, quem é malandro, quem não é. Sabe, porque tem essa política do futebol, né? Então, é aquele dirigente experimentado que sabe que aquele lateral é bom, mas tem certos vícios perdoáveis, que o centroavante lá costuma beber, sei lá. Não gosta da noite, enfim. Essas coisas, né? Esse gerente de futebol, matreiro, vivido, foi o que faltou esse ano. Concordo, é isso daí, mano. A cereja do bolo em cima do que eles analisaram aqui, no que eu concordo plenamente. 5 minutos nós temos ainda? Ainda temos 5 minutos. Um dos jogadores que foi embora com a saída do Pinho, Babi, zagueiro central, foi para a Inter de Bebedouro. É zagueiro, artilheiro, segura tudo lá atrás e vai fazer gol lá. Esse estaria aqui. Eu iniciei o programa falando de arbitragens. Então nós temos 5 minutos. Porque eu queria encerrar analisando esses 2 tópicos que nós analisamos agora, a saída do Pinho, e vamos encerrar com a arbitragem. O FFC foi extremamente prejudicado na partida
contra o Água Santa aqui no Estádio Municipal, na primeira partida da terceira fase. Em razão do FVC ter sido muito prejudicado naquela oportunidade, a pergunta é para que meus companheiros analisem. Vou começar com você, Beto, agora. Se o FVC não tivesse sido prejudicado, mesmo tendo um time limitado, não tivesse sido prejudicado naquela partida, poderia estar nessa fase aqui? Absolutamente não. Não. O FVC não tinha time, não tinha condições, não tinha elenco e não tinha jogadores com um potencial suficiente para estar nessa fase, no meu entendimento. Os números mostram de per si. Eu acho que eles são incontestáveis. É uma diferença muito grande, faltou muito para chegar. Se faltasse pouco, eu até concordaria com essa questão tua levantada. Agora, eu acho que a gente tem que ir um pouquinho mais longe desse problema e analisar o seguinte: por que o FVC foi tão prejudicado? Na temporada passada foi menos. A temporada passada, a arbitragem aqui no Cláudio Rodante e fora também foi muito menos prejudicial ao FVC. Ao contrário, teve jogos que a gente sabe, nós somos beneficiados da temporada passada. Não precisamos esconder isso de ninguém, principalmente aqui no estádio do Cláudio Rodante. Então, por que acontece isso? No meu modo de entender, é de suma importância, é que todos saibam, os jogadores adversários, a comissão técnica e principalmente a Federação Paulista, sobretudo a arbitragem, que quando eles vêm aqui ou vão fora e a qualquer jogo do FVC, vai ter uma rede de televisão acompanhando, filmando, gravando e divulgando as imagens do jogo. O ano passado teve, esse ano não teve. Então está aí o resultado. Obrigado da lembrança, viu, Beto? Mas não, é a realidade, Vona, não é puxa-saquismo. Tanto é que eu nem falei, tem que ter o canal 10 acompanhando. Falei, uma rede de televisão acompanhando. Tá? É documento, é prova material, é incontestável, o vídeo está gravado. Tanto é que no ano passado foi usado vídeos duas vezes em questões fundamentais do FVC, sobretudo naquela briga lá em Votuporanga, vocês se lembram, né? Então isso faz muita falta, gente. Então na hora de planejar essas coisas, não planeje só dentro do campo, não planeje só na comissão técnica, mas planeje também na imprensa local, sobretudo aqui, para poder vocês terem mais argumentos, para poderem ter mais força. Tem que ter um pouquinho mais de jogo de cintura, vamos dizer assim, da parte da administração do FVC. Inclusive, em 2011, lá em Mogi Guaçu, né, Léo? Nós passamos meio apertado, lembra aquela cabela lá em cima? Porque os caras vieram para cima, né, ali, fazer pressão em cima da gente, aquele negócio todo, mas Canal 10 ninguém é de afinado não, nós fizemos nosso trabalho, tranquilo, sem medo nenhum. Certo. Vicky, a sua resposta nesse caso, nesse item, se não tivesse sido prejudicado em casa, poderia ter chegado? Seria o terceiro da chave, ou seja, não se classificaria, ficaria na frente só da Portuguesa Santista. Mas agora eu quero falar como um dirigente cultural. Sim. Esse acervo do Canal 10, ele tem um valor histórico muito grande, porque o futebol é a paixão de todos nós brasileiros, e é muito importante ter essas imagens para a posteridade. Nós precisamos pensar em fazer esse acervo da história de Fernandópolis, inclusive no esporte, porque um povo que não tem história é um povo que não é evoluído. E essas imagens do FVC, por exemplo, eu substituí o Vono, não me lembro se foi 2011 ou 2012, num jogo. 2012. Em 2012 o Vono precisava viajar num dia que o FVC jogava aqui contra o time de Presidente Prudente. Araçatuba, não foi? Presidente Prudente. Não sei se era o Grêmio ou se era o outro. O Rudimar fez um gol de antologia. O gol que tivesse sido feito pelo Neymar passaria em todas as TVs do mundo. Mas, como foi o Rudimar, claro que não passou. Mas esse gol está registrado. Agora, uma coisa é eu contar para você, eu descrever o lance para você, outra coisa é você mostrar o lance para o teu filho. Olha, em 2012, esse centroavante do Fernandópolis fez esse gol, que foi um gol realmente lindo. Então, a presença da televisão, até para nos defender no tribunal, eventualmente, é crucial. Você, empresário, tem que pensar nisso. Se você quer ajudar o FVC, você colabora, você anuncie numa rede de TV que está cobrindo o clube, porque assim você está ajudando a preservar os interesses do clube. Mas é uma coisa que nós precisamos pensar para o ano que vem mesmo.
Eu fico muito contente de meus companheiros aqui, gente que conhece os bastidores das coisas, comentaram isso aí a respeito do Canal 10, que na verdade, eu vou aproveitar esse gancho de vocês dizer, não teve a sua valoração porque não quiseram, porque nós propusemos a fazer todo o trabalho desde que fosse coberto tão somente os gastos com as viagens, as edições e os companheiros que trabalham. O que acontece é o seguinte, vai trabalhar, tem que ter, por mais insignificante que seja, uma remuneração. E você sabe disso, Vic, você sabe disso, Beto. Lógico. Eu, por exemplo, eu escrevo do Jornal do Beto, se me permite, e eu me ofereci, Beto, eu quero escrever e não quero ganhar nada. Eu quero colaborar com o jornal porque eu ajudei a fundar o Jornal Semanário. Você sabe disso, lógico, lá atrás. Então eu gosto. Eu participo na Rádio Difusora, da Dose das 12, toda sexta-feira, amanhã é meu dia lá, foi ontem lá meu dia, porque eu quero colaborar, porque a minha segunda casa em mídia é a Rádio Difusora. Então eu participo lá, eu fui lá ajudar, como você me ajudou, numa transmissão aqui no Canal 10, Vic. Eu fui lá em 2 partidas que eu podia, porque na outra, contra a Portuguesa, eu tive que estar em São Paulo, por compromisso de família. Então eu fui. Então a gente, quando quer, a gente vai lá, faz, olha, eu não quero nada, como vocês já fizeram, você já fez comigo, Vic, você já fez comigo. Né? Foi lá e me ajudou. Não quero nada, não quero nada, vai lá e ajuda. Mas aquele profissional como Antônio Elias, como o menino, o Alexandre Ramos, que saem de cidades diferentes para vir aqui, tem despesa de locomoção, então você tem que pagar, ainda que um cachê não tão alto, mas você tem que pagar. Agora, veja bem, como é que os caras queriam esse ano que o Canal 10, eu vou aproveitar que vocês me deram essa oportunidade aqui no Canal 10, viu? Como é que a diretoria do FFC aí queria que o Canal 10, e falaram tanto para a gente ir, eu estive em São Paulo, fui com o meu carro e familiares, R$160 para ir em São Paulo e voltar só de pedágio. Só de pedágio. Agora, você não vai com uma equipe de televisão para fazer um jogo e colocar a sua equipe, 3, 4 pessoas, no muquifo danado. Você tem que colocar num hotel de qualidade. Você tem que ter uma alimentação para o teu pessoal de qualidade. Você tem despesa de petróleo, você tem despesa de lanche. Nós fizemos o levantamento, ficaria em torno de 1.200 a 1.300 no mínimo um jogo fora. Um jogo fora, em casa ficaria mais barato. Isso foi proposto para a diretoria do FFC, que se pagasse essa despesa através de anúncios, como o Vic colocou, anúncios para rodar aqui no Canal 10, o Canal 10 sobrevive da propaganda que está aqui na mesa redonda, que está no informativo, no jornalismo e na sua programação e os outros programas que tem. Disso a sobrevivência do Canal 10. O Canal 10 não sobrevive com o FFC. E acaba dando no que deu. Mas eu acho assim, vamos pensar de uma maneira bem simples. Esse custo que em tese ficaria para o Canal 10 estar cobrindo os jogos do FFC, tanto em casa quanto fora, eles são menores, com certeza, do que o custo que o FFC teve com 5 atletas. Pegar os 5 piores jogadores do FFC, o que se gastava com eles, que se gastou mensalmente com eles, e não foram sequer relacionados para o banco de reserva, cobririam os custos do Canal 10. Agora eu pergunto para você, o que é mais importante? Esses 5 não serviram para nada? Ou vocês filmando lá e gravando os jogos? Fazendo com que esses árbitros que vêm aqui tenham consciência que estavam sendo acompanhados e fiscalizados. Fazendo com que os diretores da Federação Paulista soubessem disso também. E mais, se eu sou o técnico do FFC, eu faria questão de que os jogos fossem filmados e gravados. Para quê? Para você ter o desenho tático do jogo, para você ver a movimentação do jogo, para você ver como o jogador se comporta durante o jogo. Enfim, isso aí você me desculpa, mas não dava para embutir no empresariado de Fernandópolis esses custos, porque nós sabemos que são muitos órgãos de imprensa. O Vic está aqui, ele trabalha do outro lado, hoje trabalhou na imprensa também, ele sabe que são muitos órgãos de imprensa. O pessoal não tem mais capacidade de investimento. E entrou esse ano uma grande novidade nesse meio, desse mercado, que foi o FFC. O FFC levou muita publicidade dos órgãos de imprensa para lá, que tiraram, ou então fizeram com que se compartilhasse entre a imprensa e o FFC. Então essa obrigação era da diretoria do FFC ter providenciado.
esse recurso para vocês irem. Na minha opinião, posso ser contestado, mas na minha opinião era a diretoria que teria que ter bancado isso. Eu vi que, além disso que o Léo está dizendo, o Canal 10 colocou durante todo o período do campeonato 10 vezes por dia todas as empresas que pagavam para o FFC as suas placas com suas propagandas. O Canal 10 pôs sem custo nenhum para o FFC para rodar aqui no Canal 10. Certo. Né? Ajudando nesse sentido. Ô Vic, mais uma vez eu quero te agradecer, você está em cima da hora, você tem um outro compromisso aí meio urgente. Obrigado por você ter vindo aqui conosco, você que nos ajuda, porque ele ajuda, porque ele não ganha nada, assim como o Beto também não ganha nada. Os convidados vêm aqui e nos ajudam e não ganham nada. Então eu quero agradecer mais uma vez, espero que você volte o mais rapidamente possível. Um abraço, boa tarde. Boa tarde. Eu só discordo de que eu não ganho nada, eu ganho experiência, eu ganho a companhia agradável desses amigos, o Leozinho que está lá na cozinha, o nosso querido corintiano, aguentando esse monte de palmeirense aqui. E quero mandar o meu abraço, já que eu estou falando do Verdão, para os amigos do Palmeiras, e dizer que hoje à tarde nós vamos fritar o esporte e nos vingar daquela lambança na lama, lá do Recife, e torcer para que o futebol melhore também fora do campo, porque dentro de campo, no fundo, no fim das contas, o futebol brasileiro se vira. Muito obrigado ao Vic, esse grande secretário de Cultura que nós temos, fazendo um grande trabalho à frente desta pasta na Prefeitura Municipal. Beto, um abraço, obrigado mais uma vez, obrigado por você me dar espaço lá no teu jornal para me comunicar com a sociedade de toda a região e lá também falar e escrever a respeito do PPC e até o próximo sábado. Imagina, mano, sempre não canso de agradecer você que participa lá, enaltecendo o nosso jornal, qualificando-o de uma forma surgênis que só a tua capacidade é capaz de produzir. E mandar um abraço para todo mundo, os palmeirenses já foram devidamente saudados pelo Vic. E não podemos esquecer que dia 1º tem jogo aqui do Teixeirão, do Palmeirinha, né? Que pode até selar, por coincidência da tabela, pode selar a garantia da vaga na Série A. Filial, ano que vem esse jogo do Palmeiras, o Oeste de o Oeste, né? Por coincidência pode estar garantida a ascensão dele aqui em Rio Preto. E um abraço para todos os torcedores aí, vamos torcer sobretudo, gente, para que o juiz não interfira nem por bem nem por mal para os nossos times, que deixe que o jogo seja decidido realmente em campo. É isso daí. Muito obrigado ao Vic, muito obrigado ao Beto Kegami. Olha, muito obrigado a você que está na internet nos acompanhando, a você que está na TV. Aliás, uma última colocação. Nós temos vários aparelhos de televisão, assinaturas, no comércio de Fernandópolis. E muitos empresários do comércio reclamaram que esse ano as pessoas iam lá, principalmente nos sábados à tarde, ou no dia de semana, por volta de 6, 7 horas da noite, quando acaba o jornal, as reprises dos jogos do PVC. E eles deixaram de vender, porque o pessoal se reunia para tomar cerveja, comer um salgadinho, e não tendo VT, então ninguém estava vendo mais PVC nesses bares onde nós temos as nossas assinaturas. Grande abraço, obrigado ao Leozinho, que nos ajuda a fazer o programa aqui. Fiquem com Deus. E pedir a Jesus Cristo para nos dar muita paz, saúde e essa união entre nós aqui que trabalhamos todos no Canal 10. Grande abraço, até segunda-feira ao meio-dia no Informativo Canal 10.